Fala galera, tudo bem? Meu nome é Marcos Luna, vou me apresentar aqui rapidamente, porque é o meu primeiro vídeo nesse formato. Eu sou dono de um box, eu moro aqui em Barcelona, na Espanha, o nome do box chama CrossFit Eixample, e eu sempre quis fazer um vídeo desse tipo, para compartilhar um pouquinho o que eu penso a respeito do mundo, do cenário atual de CrossFit. E existe um canal no YouTube, que é de um cara que eu respeito bastante, chama Sevan Podcast. É bem interessante. Depois eu vou deixar aqui na descrição o, o canal do YouTube dele. E ele também tem vários quadros com outras pessoas participando do canal de YouTube dele. E um deles é a Jennifer, que faz um quadro super interessante que chama Dance Updates, que de uma forma bem rápida, 10 minutinhos, ela fala um pouquinho sobre as últimas atualizações do mundo do CrossFit. E a ideia desse resumo que eu estou fazendo hoje é ver o que ela fala e fazer um pouquinho o comentário. Então seria mais ou menos o resumo do resumo. Então essa é a primeira experiência nesse formato. Vamos ver se dá certo. Vou dar o play aqui no vídeo dela e vou parando de vez em quando. Vão ter coisas que ela fala em inglês que eu vou traduzir, vou parar. Mas a gente vai escutando o que ela tem para falar e vou fazer uns comentários aí. E qualquer coisa que vocês acharem que dá para fazer melhor ou para o próximo vídeo, vocês deixam um comentário aí para a gente, tá bom? Então, vamos nessa. Hey y'all, we are back with another Dense Update. Here we go. The Training Think Tank recently released a new podcast on their YouTube channel. They talk a little bit about the WFP qualifiers as well as the CrossFit Games age group in affiliate semifinal workouts and the fact that. Bom, esse fim de semana rolaram várias coisas, né? Quer dizer, fim de semana não, essa semana rolou os qualifiers do World Fitness Project, isso é uma das coisas. Também rolou a primeira competição da temporada nas semifinals do CrossFit Games, que foi o Mayhem Classic, foi bem legal. E também as semifinais do The Age Group, né? Dos Masters. Tem muito o que falar também sobre isso. Vamos nessa. There was no squatting in both. Por falar nisso, eu vou escutar elas na velocidade 1.25 para ir um pouquinho mais rápido, senão a gente para demais, tá? Deixa eu mudar aqui. Playback speed. Perfeito, vamos nessa. Both UFP and the age group online qualifiers both had no squats, which I thought was Essa história foi bizarra, porque todo mundo criticou bastante a World Fitness Project nos qualifiers que eles tiveram para o primeiro evento deles, que não teve quase nada de squat, acho que nada, zero de squat. E foi bizarro que, acho que uns 5 dias depois, nas semifinais também dos Masters do CrossFit Games, também teve zero squats. E a galera meteu o pau, encheu a porrada no World Fitness Project, falando que, porra, como é que os caras não colocam um movimento básico como esse no qualifier? E aí foi 5 dias depois, uma semana depois, exatos, e também nas semifinais dos Masters não teve. Então, minha opinião sobre isso é que tem uma galera preparadíssima para meter o pau em qualquer coisa que o World Fitness Project faça, independente de ser bom ou não ser, a gente já vai ver qual que vai ser o resultado, mas 5 dias depois, todo mundo mordeu a língua, né? Então, vamos ver o que a galera tem para falar sobre isso. a pretty big shock. There are certain media personalities that are very pro CrossFit, or as in his words, CrossFit enthusiasts. It seemed like before people just wanted a reason to get mad at WFP. Yeah, there's just that underlying tension I feel between like very CrossFit enthusiasts. You talking to me? You talking to me? O foda dessa briga que tá rolando bastante do CrossFit e também da World Fitness Project é que no começo eles entraram meio que falando que seria uma competição paralela, que não ia competir diretamente com o CrossFit. E você já pode perceber que rolaram duas coisas. Uma é o calendário da World Fitness Project, como é que eu posso falar? Impacta diretamente o calendário do CrossFit Games. Então, obviamente, que é um competidor. Segunda coisa, eles estão pagando uma grana para os atletas profissionais participarem, uma coisa que, por exemplo, o CrossFit não garante. Então, querendo ou não, dependendo da visibilidade, dependendo da vontade de alguns atletas, o cara pode até acabar fazendo World Fitness Project e não
entrar no CrossFit Games. Na minha opinião, é uma perda deles se eles fizerem isso, mas de qualquer jeito, acaba sendo uma competição para o CrossFit. E a terceira é que eles agora estão começando a falar um pouco sobre o novo modelo da World Fitness Project, de começar a afiliar algumas academias para ser certificado pelo World Fitness Project, que é um pouquinho o caminho inverso do que o CrossFit fez. Na verdade, o CrossFit começou com uma metodologia, e essa metodologia foi abrindo academias, né, com certificado de CrossFit, e depois que o CrossFit Games foi inventado. E o World Fitness Project está fazendo o caminho ao contrário. Inventou o World Fitness Project, e agora eles estão mais ou menos copiando um pouco aí, mas de uma forma inversa, o CrossFit. Então eles entraram falando que não, a gente vai ser complementário à temporada de CrossFit, e agora são competidores diretos. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Me? And I find that interesting because Max has been around for a really long time. He's been an affiliate owner since I think 2013, 2014, and he's had multiple athletes make it to the games. So shouldn't you be a CrossFit enthusiast? And then speaking of Max and Training Think Tank, Brandon Dorman, former longtime Training Think Tank partner of Max, has recently joined the CrossFit Mayhem team. And he went. Essa notícia é quente, porque se vocês já viram bastante o TTT, o Think Training Tank, que é um canal de YouTube muito ferrado, os caras têm uma porrada de atletas, Alex Raptis, o Noah Olsen passou por lá, o Chandler Smith, quem mais? O Travis Mayer, tem uma porrada de atleta que passou por lá e ainda treina lá, e eles são muito bons. E o Brown, eu não sei falar o nome dele, desculpa aí, mas o Brown, que foi um cara que participava de um monte de podcast, e ele foi basicamente uma das pessoas que ajudou a preparar o primeiro podcast do Think Training Tank, junto com o Matt. Foi um dos caras que mais apoiou e mais ajudou nesse crescimento virtual do Think Training Tank, vendendo programação para todos os Estados Unidos e para todo o mundo inteiro, justamente pela quantidade de conhecimento que ele tinha e que ele ajudava e apoiava dentro do canal de YouTube deles. E aparentemente teve uma desavenças, eles não acordaram, eles não estavam de acordo com algumas coisas que estavam rolando lá no Think Training Tank, e o Brown saiu. E a história aí estão dizendo não, na verdade tem um podcast, ou tem um episódio no YouTube do Sevan, que é o Sevan falando com o Brown, onde que ele fala que, na verdade, o Matt acabou nem cumprindo todo o contrato que ele tinha com o Think Training Tank. E, obviamente, esse cara é um coach ferrado, ele já ajudou uma porrada de atleta. E a Mayhem, que tá pouco a pouco virando o monopólio do mundo do CrossFit, chamou ele para trabalhar lá. Inclusive, ele fala nessa entrevista, é bem legal, vou deixar o link dela aqui embaixo. Ele fala que foi oferecido vários outros trabalhos para ganhar muito mais, mas ele queria seguir no meio, e ele decidiu trabalhar e fazer parte do time da Mayhem. E os caras são espertos, e justamente o mesmo formato que eles tinham construído ali na Think Training Tank, com os podcasts, etc., agora eles vão replicar a mesma coisa no Mayhem. Obviamente, Mayhem já tem um podcast, um canal de YouTube e um podcast deles, que é o Angelo Di Chico, o Rich Froning e o Rory McKernan como host. Só que eu acho que agora eles vão fazer... Eles falam de tudo, né, dentro desse podcast. Mas eu acho que o que eles vão fazer agora, nesse novo podcast, vai ser mais enfocado nos treinamentos, falar um pouquinho mais da programação que eles fazem, como eles aplicam a metodologia de CrossFit nos atletas, etc. Então, fica a dica, daqui a pouquinho vai ter um podcast bem ferrado e muito bom, falando sobre CrossFit e, em geral, liderado pelo Brown. Vamos nessa. Went on a podcast with Seb on the other day to talk a little bit about this. The story on the bathroom wall is that you were training Think Tank and that you wanted to pivot to focus strictly on masters athletes, and Max didn't want you to do that. Is that what happened? No. Max and I just had disagreements, and it's his business, and so he got to make the call, and he decided that he wanted to do it his way, which is fine. I respect him for that.
I think that he was wrong with the way that he handled it, and then he dropped a bomb on me the 2 days after Christmas that basically was like, "This is what I'm doing. You know, you're out. You either do something that would, essentially cut your pay and take me away from all of the things that I was involved in." Yeah. So I said, "Okay, I'm going. Thank you very much." I haven't talked with him since. I've reached out multiple times, and he hasn't reached back out. Like I was trying to work at, I had a contract, and I asked him to fulfill his end of the contract, which he didn't, and it is what it is. Well, that's an interesting piece of information. He doesn't uphold a binding contract. You can tell me all you want how great of a person is, but when I hear things like that, your word is not your honor, and I guess neither is a binding contract. That is very unfortunate. Eu acho engraçado que os americanos são muito sensacionalistas, porque, por exemplo, a Jennifer, legal, ela tem o canal de YouTube dela, ela não sabe exatamente qual que foram os detalhes entre a desavença entre o Brown e o Matt do TTT, mas fala, meio que critica o outro. Com certeza tem muito mais coisa por trás, mas, sei lá, acho que eles aproveitam um pouquinho para fazer esse drama só para chamar atenção pro canal deles. Mas beleza, vamos nessa. For Brandon and his family, but it seems like they will be a really good fit at Mayhem. Just one thing led to another. I think, for me, it was God opening doors for us, and now we're here. Brian Friend, Patrick Clark, and their new addition, Kate, all sat down to go over the Mayhem Classic, and they were answering some comments in the live chat. I thought Brian wasn't covering the game season. You're actively boycotting CrossFit, you go on a podcast, you trash talk Dave, even here you're still... Essa é uma história muito longa, não sei se vocês já chegaram a acompanhar do Brian Friend. Brian Friend é um analista de CrossFit, o cara tem muita informação, ele é uma biblioteca de CrossFit, e ele participou, no começo ele participou muito do podcast junto com o Sevan, inclusive, e eles tinham um quadro bem legal, que ele entrava em detalhes de todas as estatísticas do CrossFit, e valia muito a pena ver, inclusive, mas agora já faz muito tempo que ele não participa. Mas basicamente rolaram várias brigas também entre, não brigas concretas, mas rolou umas desavenças entre ele entre o Sevan e o Brian Friend, e eles já não se falam mais, etc. E uma das coisas que aconteceu que o Brian Friend criticou muito o Dave Castro, criticou muito o CrossFit, criticou muito a organização, o calendário, a temporada de CrossFit no geral. E agora, antes eles participavam do programa juntos, e agora eles já estão separados. Então, só que apesar do Brian Friend ter criticado muito a temporada de CrossFit, é o tipo de cara que critica, mas no final acaba sendo a vida dele, e ele fala que não vai participar, que não quer ter nada relacionado à temporada de CrossFit, mas no final ele continua fazendo o coverage de todas as competições de CrossFit, continua agora a WFP, né, a World Fitness Project está pagando ele para ser comentarista também e tal. Então o cara é a típica contradição, fala uma coisa, mas no final faz outra, entendeu? Porque ele precisa, porque simplesmente é o mercado que ele trabalha e ele precisa pagar as contas dele também, né? Adamant that you don't think he should be a part of the CrossFit Games. I don't agree with the company that's supporting Dave Castro's continued involvement in the sport. And so I won't be personally attending any competitions that are related with him being involved. But yet you're going to still continue to talk about everything CrossFit. I probably said something very similarly to that more than one occasion. It is a bit of a backpedal, right? Yeah, it was just funny. They did the cool thing, and then when they realized, oh shit, we still want to talk about the CrossFit Games, it's really relevant, we don't want to leave it behind, they just went the other way. Like, you knew that was going to happen. They don't actually have opinions. They have populist point of views that they sway with. Patrick Clark did mention on there that he had reached out to Brooke Wells and Danielle Brandon's representatives to ask why they had withdrawn from the Mayhem Classic recently. Brooke is very excited about the upcoming CrossFit Games and WFP seasons. 2025 will be the most in-person competition of her 13-year career. With that in mind, she's decided to focus on her preparation for the online CrossFit Games semifinal and the WFP tour event. I mean, still, that's not really an answer, is it? He basically... Isso foi bizarro, porque um pouquinho antes do Mayhem Classic, tanto a Brooke Wells como a Danielle Brandon saíram da competição. E a verdade é que não ficou nada claro da real razão, da verdadeira razão do porquê elas saíram. Na minha opinião, elas perderam uma grande oportunidade de já terem a vaga delas garantidas no CrossFit Games. E sempre que existe uma razão real, por exemplo, o cara se machucou, fica muito evidente realmente
ele tem alguma lesão ou se machucou. Porque, cara, quando se machucou, ele vai lá, mostra pra galera, olha, realmente eu tô pegando leve aqui por causa disso, fui no médico, etc. Só que quando fala que é porque não quer tanto participar, porque pode ter acontecido alguma coisa, sentiu no treino, fica um pouquinho um ponto de interrogação grande, e a gente acredita que no final deve ter sido por alguma outra razão. Na verdade, na minha opinião, eu vi o Mayhem Classic esse fim de semana, foi muito bom, e se elas tivessem participado, seria uma briga pelos primeiras 2 posições muito boas, porque elas são 2 tops, e é uma pena que elas não participaram, porque também foi na minha opinião, uma e provavelmente uma das competições mais tops que a gente vai ter esse ano. Mas é isso aí, né? Elas devem saber melhor o que estão fazendo. You just said DB's she's like 90% right now. She's dealing with some nagging injuries. She'll be good to go soon, and isn't going to rush into things. And it's a long season ahead, like Brian was referring to. Rich Froning, Angelo DiCicco, and Facundo, the director of International for Mayhem, all sat down on a podcast. They talked about WFP. They talked about the age group workouts for semifinals. They kind of touched a little bit on the recent withdrawal from Danielle Brandon and Brooke Wells. We might have some athletes that don't trust our programming. Yeah, maybe. Who knows? People that have dropped out. Yeah. So that's not coming. Who dropped out lately? But one of the most important pieces in this podcast this morning, I believe, was when they talked about the imminent sale of CrossFit. For what I understand, I hope that that this comes to be the case. Yeah, I think isso é importante. Escuta agora porque eles estão falando da venda do CrossFit, do fundo capitalista que tá vendendo, e dependendo da decisão que o Mayhem tomar, isso com certeza vai influenciar o mercado de alguma forma. Se liga. I think if somebody who's not part of the community and somebody who's disconnected from the community gets a hold of it, I think that's the death knell. I mean, I hate to say it. Now there has been rumors. Eles acham, a opinião do Rich, se alguém comprar, se por exemplo, uma outra firma capitalista igual a que é dona atualmente, comprar e que é uma pessoa ou uma corporação que é muito distante do core do CrossFit mesmo, que eles acreditam que vai ser o fim do CrossFit. E tem mais, escuta aí. That the company B Sport was the front runner for buying CrossFit. So somewhere along the line, this Swimco SA is the parent company, an investment company, some sort of stakeholder in B Sport. He owns the swim. Cara, isso é dá para fazer um episódio inteiro só sobre isso, mas basicamente tem uma empresa chamada B Sport, que esse é o Matt Souza, que é um dos caras também que trabalha com o Sevan. Eu gosto muito do show dele também. E ele já fez um monte de investigação, já deu uma olhada, já buscou bastante. E uma das empresas que estão aí, potenciais compradoras do CrossFit, é uma que chama B Sport. E se você começar a colocar as peças do quebra-cabeça juntos, é uma das principais competidoras ou players aí no mercado que podem comprar, porque não só eles são donos de uma app que chama Hustle Up, que se vocês tiverem percebido desde o ano passado, desde as semifinais do ano passado, eles têm crescido, têm investido bastante no espaço do CrossFit para organizar eventos, para organizar competições. É uma plataforma horizontal onde você pode fazer várias coisas. Na minha opinião, ainda faz um pouco de tudo, mas não faz nada. Então, eles inclusive mandaram uma mensagem para a gente participar desse aplicativo. Só que eu ainda não vejo o benefício. Então, e eu sou um tipo de perfil que acabo adotando essas coisas, mas quando realmente mostram valor. Eu não sou um early adopter dessas coisas, então eu vou esperar até que realmente aporte um valor para a gente. E essa empresa, essa B Sport, ela é dona da Hustle Up, ela é dona também da Northern Spirit, que é a patrocinadora do CrossFit Games já faz 1 ou 2 anos, né? E também eles têm alguma outra marca de roupa também, que acho que é enfocada em esporte. Então, tudo tá dando tudo tem uns indicativos de que provavelmente essa é uma das principais, essa é a principal empresa que vai comprar o CrossFit. Vamos ver. Swimco, and then also has ownership in this B Sport, which owned Northern Spirit, Hustle Up, and whatever that new apparel company was. But now there are some new rumors of other people interested in buying. We know the WFP, Sean Johnson, and potentially some private investors of theirs are all working to put a bid in.
WFP comprando o CrossFit. Isso ia ser muito bizarro. Mas vamos ver, né? O que vocês acham aí? Vão deixando nos comentários, galera. Vamos falando aí o que vocês acham de tudo que a gente está falando. Barbell Spin, the World Fitness Project, is buying CrossFit. ¿Estás buscando un coche de segunda mano? Mindfuck. Autogiro tiene las mejores ofertas para ti. Por ejemplo, este sea... Who told you? And we know that there is another outside bid. We think Saudi money, not really sure who or the specifics on that. And Rich makes a very clear stance that whoever the owner is will be Mayhem's future being an affiliate of CrossFit will hinge on who it is. Who? I mean, if it's a nameless, faceless group again, I don't know if we as Mayhem will continue to be a CrossFit affiliate. Tomou essa. Foda. Basicamente é isso, cara. Se o próximo dono for a mesma coisa que aconteceu nos últimos anos, desde que saiu o Greg Glassman, se for uma empresa, sei lá, capitalista também, que não tem nome, não tem uma cara, eles não sabem se eles vão continuar sendo afiliados ao CrossFit. E, sinceramente, dá para até fazer uma comparação há uns anos atrás, quando o NC Fit, o CrossFit Northern Carolina, que era o dono é o Jason Khalipa, um dos primeiros campeões também do CrossFit Games, eles desafiliaram e acho que faz 1 ano, 2 anos eles voltaram a afiliar. Não sei exatamente por que eles voltaram a afiliar, mas basicamente tem muito contato. Acho que depois da venda do Greg Glassman para esse grupo, com certeza tiveram vários contatos com ele e que tentaram convencer ele a voltar, porque era importante para o ecossistema. Só que eu acho que quando ele voltou a ser afiliado ao CrossFit, ele não tinha essa percepção ou esse entendimento de tudo que a gente viu nos últimos anos acontecendo, da subida da afiliação, do pouco suporte para os afiliados, e também do corte nos gastos que a empresa está tendo, justamente para transformar ela numa empresa muito mais enxuta para poder vender. E ele voltou a ser afiliado. E, por outro lado, o Mayhem nunca deixou de ser afiliado, e agora é a primeira vez que eles estão falando em deixar de ser afiliado, caso quem comprar a empresa agora não seja uma empresa realmente que deu sangue pela marca, pela metodologia, pelos afiliados em geral. E, querendo ou não, Mayhem acabou virando a meca do CrossFit atual, do CrossFit moderno, e se ele deixar de ser afiliado, querendo ou não, eles vão influenciar o mercado. E eu acho que uma galera vai deixar de ser afiliado também, porque eles vão deixar de ser afiliado. Se já no aumento da afiliação nos últimos anos tem baixado muito o número de afiliados, imagina depois que a Mayhem também deixar. Vai ser um efeito dominó, então vamos ver. O que vocês acham? I think there are a lot of affiliates out there that feel the exact same way. If another private equity firm buys CrossFit, I think you are going to see a mass exodus in affiliates. Rich and Angelo will be doing Kill Taylor. Stay tuned for that. I am not sure if that's going to be Friday or Saturday morning just yet, but if you... Cara, Kill Taylor, esse é um programa muito foda que vocês têm que assistir. Também é outro quadro do Seven Podcast. O Kill Taylor é feito pelo Taylor Self, que é um atleta quase nível CrossFit Games, um cara muito pica. Ele também está envolvido num dos grupos de controle, não de controle, mas um dos grupos. Ele é um dos representantes dos afiliados dentro do CrossFit. E o cara é uma máquina. E ele tem um quadro muito legal que chama Kill Taylor, que basicamente ele programa um WOD e ele faz ao vivo. E a outra galera também conecta para encher o saco dele, ver a performance dele, e eles deixam um número disponível para você ligar. Se você acha que você consegue ganhar dele, eles acabam fazendo isso tudo ao vivo, você acaba conectando no stream deles, e você tenta ganhar dele ao vivo. E se você ganhar dele ao vivo, você ganha $500, só que tem várias semanas que ninguém consegue ganhar dele, então vai acumulando os $500. Então, por exemplo, de repente, um dia chama o James Sprague e tem $3.000 acumulados, e o James Sprague vai lá e ganha, e ganha essa grana.
Então, uma oportunidade para os top crossfiteiros ligarem aí nesse programa e acabar ganhando essa grana. Não sei por que ainda não teve mais gente que ligou. E é muito pica. E justamente esse fim de semana, que foi muito foda, porque eles foram para Cookeville, para o Mayhem Classic, eles foram pro, como é que fala? O barn do Rich Froning, que é mítico, que é animal, e eles foram treinar lá e fizeram o episódio do Kilter esse fim de semana no barn do Rich Froning. Então, vale a pena assistir, cara. If you follow me over on Instagram, or if you follow the Real Sevan Podcast Instagram channel, you can find the details there. Coffee Pods and Wads had another Around the Whiteboard today with Brian Spin, Mason Startup, and Amanda Hari. And the questions are all around the Mayhem Classic. Who do they believe will qualify from Mayhem to go to the CrossFit Games? I'm going to disagree with the two guys here on Hopper. I think that Hopper is a big planner. He seems like he really wants to know the workouts ahead of They also program the final workouts that we do not know. Brian of the Barbell Spin ended up winning this time, beat out Amanda by just half a point. And speaking of Amanda Hari, she put out a new video on her YouTube channel. A majority of the video is about her doing one of the WFP qualifier workouts, but the start of the video, she talks about... Não conheço essa menina, vou buscar para saber quem que ela é. Having to make a gym change recently. She was previously a member of Diablo CrossFit for 3 years, and then she moved and found a gym that within walking distance of where she lives, so she switched. However, she has recently switched back to Diablo CrossFit, and her reason why... And then the gym that I go to, which is a CrossFit gym currently, announced that they are likely de-affiliating, which does not really align with my feelings and all the things I like to do with CrossFit and how much I believe in CrossFit and the methodology and how it's helped people. There were some other factors there, but I thought that was very interesting. You can watch that full video on her YouTube channel. Somebody sent this to me. Ariel Lowen is known for her content. She puts out some pretty creative reels and content on her Instagram page, and she does all the editing herself. Before I finish this lift, I wanted to remind you guys not to compare your... Já sei. Outro draminha que tá rolando. A Ariel Lowen, que é uma criadora de conteúdo. Bom, a Ariel Lowen, que é uma das principais competidoras de CrossFit, ela sobe muito conteúdo e ela faz quase tudo ela mesma. E aqui estão enchendo o saco dela porque ela copiou um outro cara fazendo esse vídeo que vocês estão vendo aí. E ela sempre... Acho que o que eles estão enchendo o saco dela é que ela normalmente faz tudo original e ela tá copiando outro cara. Mas até aí, Instagram, TikTok, é tudo uma cópia da cópia da cópia. Yourself to people you see on the internet. I don't work a 9 to 5. I literally work out and lift weights for a living, and that's why I'm good at weightlifting. However, another content creator, Dylan Cooper, he has 157,000 followers on Instagram, got wind of a recent reel that she posted. Before I finish this lift, I wanted to tell you guys how to compare yourself to people you see on the internet. I don't have kids. I don't work a 9 to 5. I literally lift weights for a living, and that's why I'm good at weightlifting. The same thing applies to pretty much all the fitness influencers. He looks like a really freaking fit Morgan Wallen. And then he posted clarifying that she did end up tagging him after deleting a plethora of comments that were calling her out for copying his content. And Draminha de CrossFit, não tem nada para assistir aqui. Move along, people, move along. Not tagging him. If you are wondering why my voice sounds so raspy right now, it is because I have had a little bit of cold that I've been trying to get over. Thankfully, I am feeling a million times better, and I'm very excited for Mayhem Classic this weekend. I'm just so excited and grateful for the opportunity to be... Com certeza, semana que vem a gente vai fazer outro desse, falando um pouquinho mais sobre o Mayhem Classic, foi muito top a competição. Eu assisti ela inteira. É fácil de assistir ela, porque na verdade só tinham 20 atletas, então era HIIT 1 e HIIT 2, na maioria dos wards, então era rapidinho, e não tinha nenhum HIIT chato, porque a competição era muito equilibrada, então valia a pena. Mais ou menos, a grande maioria dos atletas eu conhecia, então valia a pena assistir. Não tinha algum hit que você falava, puta, não conheço nenhum desse hit, então vale a pena assistir. E, cara, é muito top também assistir se vocês conseguirem ter tempo, porque o comentário é o Sean Woodland, que é a voz do CrossFit, junto com o Angelo De Chico e o Rich Froning. Então, foi muito mais descontraído, não foi tão profissional, mas os caras mandaram bem. Foi muito descontraído, valeu a pena. Be able to be there. I had planned on getting a Let's Go Brandon chant started, but can't do that now. You can follow me on Instagram. You can follow along on the Sevan Podcast YouTube channel. I will be posting a lot of content there. It's going to be a lot of fun. That is all for this dense update. Be sure to leave us a comment, like, and subscribe to the YouTube channel. And if you're into this sort of thing, head over to my Instagram page where you can follow me there for all the latest happenings in the CrossFit community.
É isso aí, galera. Um pouquinho aí de informação. Eu gosto muito desse canal, então vou continuar fazendo esse formato e quando achar pertinente também fazer alguns outros. E valeu, se vocês gostarem desse formato, se gostarem desse tipo de update, desse resumo, deixa os comentários aí, fala o que vocês acham que de repente pode melhorar, ou sei lá, qualquer coisa que vocês acharem, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu.